Olá, boa tarde. Mais um programa Mercado Futuro no ar para você. E hoje para falar de uma coisa que é um assunto que sempre é atual. Você tem que conhecer os seus direitos, principalmente você como agricultor, como produtor, ou, enfim, se você estiver nessa cadeia do agronegócio, é importante você conhecer os seus direitos muitíssimo bem. Hoje em dia o setor passa por uma transformação muito grande, tem essa história do cadastro ambiental rural, tem a história do georreferenciamento. O produtor rural, segundo o meu entrevistado de hoje, deve ser atendido em condições especiais pelas instituições financeiras. Existe uma lei para o produtor rural, porque ele produz alimento, alimenta a segurança do país, enfim. Tudo isso vocês já aprenderam com o meu entrevistado de hoje. Agora, hoje, além dessas informações importantes sobre o direito e o produtor e o direito rural, ele vai falar de um evento internacional que acontece agora em abril, lá no estado do Mato Grosso. Eu converso com o Dr. Lutero de Paiva Pereira, ele é advogado, vocês já conhecem ele aqui do programa. E hoje, boa tarde, muito obrigado, doutor Lutero, pela sua presença. Hoje o doutor Lutero vai falar especialmente sobre o Seminário Internacional da Integração do Agronegócio com o Sistema Judicial. Essa integração tem que estar super bem azeitada, né, doutor? Porque é complicada essa história. Precisa integrar para não desintegrar. Para não desintegrar, tá bom. E o Tribunal de Justiça do Mato Grosso está procurando efetivamente essa integração em proveito do melhor entendimento da área do direito do agronegócio e fomentando projetos e estudos e eventos que possam trazer ao produtor rural uma informação mais qualificada e oportuna. Então este evento, dia 23 a 25 de abril, vai ser lá em Cuiabá, no Hotel Gran Odara, ele vai congregar bons pensadores na área do agronegócio. Pensadores de dentro do Brasil e pensadores europeus, americanos, argentinos também, que é importante que o produtor saiba desse evento e se disponha a frequentá-lo, porque acho que vai ser de grande proveito. Eu vou começar aqui, como diria, pelo princípio, né? O primeiro painel, no dia 25, é isso? Não, o primeiro não, dia 23 o primeiro. Mas tem um painel aqui que o doutor Lutero vai mediar, que é muito interessante, muito atual. Chama-se a Legislação Ambiental e o Agronegócio. As leis brasileiras para ambientais, elas são atuais, são modernas, ou elas, com esse negócio do novo Código Civil, Código Ambiental aí? Elas são bem modernas e até bastante avançadas. Eu estive há pouco, agora em janeiro, num evento no Comitê Europeu lá na França, e mostrando para eles sobre o nosso cadastro ambiental rural, que é interessante o cadastro, ele tem muita importância, é um documento avançadíssimo na área da regularização ambiental e que lá na Europa, a despeito da Europa falar mal do Brasil em termos ambientais, a Europa não tem moral para falar, porque o ambiental lá também não tem esse caráter sagrado que eles querem que tenha aqui conosco, né? E nós temos um bom ambiente de desenvolvimento da atividade agrícola, respeitosamente bem tratado, e o cadastro ambiental agora vai dar uma formatação jurídica muito mais nobre para esse aspecto do agronegócio. Eu não sei se o senhor concorda, mas alguém que eu conversei defende assim, com muita impetuosidade esse cadastro ambiental rural, mas não tanto pelo lado ambiental, e mais pelo lado de que esse cadastro vai dar segurança jurídica para os proprietários de terra. O senhor enxerga dessa maneira também? Em todo sentido o cadastro é bom. Pela formatação que ele teve da lei, ele tem para o produtor, para o ambiente, para a sociedade e para o agronegócio como atividade econômica. Então é claro que é um cadastro que se inicia agora, né, embora ele já tenha algum precedente aí, mas ele tem valor jurídico, tem valor econômico, tem valor de regularização positiva a despeito do embate que teve, que vai permitir que coisas que não deveriam ser contidas vão estar regularizadas, mas é o que deve ser feito e vai ser feito muito bem. Eu acho que quem tiver proveito de entender bem a sua mecânica vai fazer um bom negócio através do cadastro. Esse painel aqui, doutor, no dia 25, o direito aplicado ao agronegócio. Aqui
O senhor eu sei que faz, o doutor Augusto também tem. Mas eu descobri que aqui na USP, aqui na escola do Lago São Francisco, tem advogados que só trabalham com esse tema, o direito aplicado ao agronegócio. Isso já se transformou numa matéria da Faculdade de Direito? Quase. Está andando. Está chegando lá. Pela importância que tem, eu digo que a academia está muito atrasada. Né? Pela importância que o agronegócio tem para o país, dentro da estabilidade econômica ou estabilidade social, a academia já deveria ter uma matéria já delineada, muito mais presente no currículo. Né? Aliás, uma das questões que nós debatemos uma vez lá no Congresso Nacional foi exatamente a necessidade de que o agronegócio possa ter agora até mesmo um código do agronegócio. E não somente ficar regulado por leis esparsas, jogadas, esparramadas pelo ordenamento jurídico. Mas se tivéssemos um código, como começou a alinhar uma ideia lá no Congresso Nacional, eu acho que o agronegócio já estaria melhor em termos de ordenamento jurídico e o desenvolvimento dele no sentido da segurança dos negócios, eu acho que teria andado bem melhor. Então, é preciso que melhore ainda. Né? É gozado, né? Em algumas coisas a gente é atrasado, em outras a gente é adiantado. Um desequilíbrio total, né, doutor? Não tem por exemplo, nós somos muito melhor ambientalmente que os americanos, que os europeus. O senhor vai para o COR, o senhor já deve ter ido para o famoso Corn Belt, né, o cinturão de milho de soja. Eles plantam soja até quase dentro do rio. Ninguém cuida não tem reserva nenhuma. Né? Não tem. Agora, essas ONGs vêm aqui para ficar. Por isso que eu acho que regularizar é importante para essa questão. Vai moralizar. Bom, vamos lá, no seminário, dia 23, 24, 25, gente, em Cuiabá. Olha, eu conheço aqui. Primeira palestra, Panorama Geral da Macroeconomia, vai ser o Dr. Maílson, que já é da Tendências, né? No dia, tem uma visita técnica, olha que legal. É o que, numa propriedade? É uma fazenda lá, próximo de Cuiabá. Aqui é Campo Verde. Campo Verde. O cenário agromundial vai ter um diretor de políticas globais do USDA, Departamento de Agricultura americano, a diretora do executivo do Comitê Europeu, diretora da França, Letícia Bourget. Oui? Yeah. Essa foi ele que trouxe, porque ele é membro do Comitê Europeu, né? E o Ricardo Arioli, que é da Famato Brasil. Como é que faz isso aqui para ter a inscrição, você sabe? Se acessar o site da Famato ou do tribunal, as informações estão lá com bastante detalhes. Tá tudo, tem o tribunal e a Famato. É o Tribunal de Justiça, mas o site da Famato, que eu acho que deve ter as informações estão disponibilizadas lá no site. E esse evento aqui, o senhor vai participar como mediador, mas você vai receber. Vem gente da Europa, deve vir além dessa Letícia. Tem também da Argentina, né? Eles estão interessados nessa integração. O que aconteceria quando se fala em integração? A integração é o quê? O produtor só procura a quando ele tem uma encrenca, e como é que funciona isso? Então, dá uma ideia pra gente. Às vezes sim, embora agora a questão está melhorando esse entendimento, que está se fazendo uma advocacia preventiva, profilática. Ao invés de esperar o problema estourar, então faz um trabalho já de encaminhamento, de como proceder em casos que são próprios da atividade, né, para que ele não deixe acumular o problema. Né? Quer dizer, isso é uma cultura a ser adotada. Ela está caminhando lentamente nesse sentido, mas também não é com facilidade que às vezes tem condição o produtor de fazer trabalho preventivo, que às vezes a situação dele acontece de surpresa. Está tudo bem, quando vê, não está mais tudo bem. Então nem sempre dá para fazer o tratamento profilático, né? Nessa questão ambiental que a gente falou, o senhor falou bastante, ele precisa de um bom assessoramento, porque declarou lá, está declarado, né? O CAR, por exemplo, o CAR vai trazer agora à tona um problema que estava camuflado, que é venda de imóveis rurais para estrangeiros, venda que foi feita contrária ou em oposição à lei que regulamenta. Agora, o cadastro ambiental rural vai ter que ser feito pelo titular da propriedade. É aí que é o problema. Quem é o titular da propriedade? Quem comprou? O estrangeiro. Mas o estrangeiro não poderia ter comprado esse imóvel da forma como comprou. Tanto que não poderia, que ele fez um contrato chamado de gaveta.
Mas agora ele precisa fazer o CAR, o proprietário. E o vendedor, que é o nacional, não poderá fazer o CAR, porque a propriedade não é mais dele. Mas quem fizer vai denunciar, se o estrangeiro fizer o CAR, ele vai denunciar que comprou a propriedade. E aí tem problema da ilegalidade do negócio. Então essa é uma situação delicada que nós vamos enfrentar por aí. Vai ser uma encrenca. Doutor Lutero, vamos a um pequeno intervalo, a gente volta já em 30 segundos. Ok, você assiste o programa Mercado Futuro. Eu falo hoje com o Dr. Lutero de Paiva Pereira. Se você quiser mais informação, tem o site do Dr. Lutero, que é pbadv, é isso, né? .com.br, www.pb Paulo Brasil adv de advogado.com.br. Bom, no primeiro bloco o Dr. Lutero falou desse evento que vai acontecer no dia 23, 24, 25 de abril em Cuiabá, chamado Seminário Internacional da Integração do Agronegócio com o Sistema Judicial. Um assunto super atual, super interessante. Vai ser num hotel lá, Gran Odar Hotel, em Cuiabá. Cuiabá é uma cidade muito quente, então o hotel que tem, a melhor coisa que tem no hotel é o ar-condicionado. Tem assim, muito forte. Mas nesse aí tem coisa melhor que o ar, viu? Tem? Tem. Piscina. Também. Nossa, Um gente. belo restaurante, o Avec, Olha. onde você come carne Angus de primeira. Jesus, gente, olha que beleza. E eu falando que Cuiabá faz calor, olha aqui. Vamos todos para Cuiabá. Bom, mas o Dr. Lutero tem outros assuntos aqui. Um deles é muitíssimo interessante. Podemos começar a falar dele, né? Vamos lá. Você, produtor, normalmente agora você não compra a semente, o adubo, o remédio para a doença, o veneno. As empresas hoje vendem, elas fazem aquele negócio chamado barter, né? Ela te dá os insumos dentro do chamado pacote tecnológico e você lá na frente paga com produto. Isso é uma forma, chama barter, B-A-R-T-R. Agora, pode acontecer que aquilo tudo que te ofereceram, ó, vai produzir isso, vai ter isso, o bichinho não vem lá, não dê certo, pode ser que alguma coisa falhe. E o produtor perca. Ele tem como se mexer juridicamente? Com certeza, porque a responsabilidade civil, que é o tema aí, ela traz para quem negocia bens ou faz qualquer coisa na vida, a responsabilidade de fazer aquilo de acordo com o que a lei estabelece e sem fraudar a parte contrária, no sentido de prometer que uma coisa fará isso e essa coisa não fazer, né? Então, quando o produtor rural compra insumos, claro, ele compra com tecnologia agregada àquele insumo, qualquer que seja ele. Vamos pensar em termos de semente. Bom, a semente tem características vendidas pelo o vendedor, dizendo que ela tem uma tecnologia que resista, por exemplo, a certos tipos de praga, ou que possa ter tecnologia, a seca, né, a intempéries, ou que possa ter uma condição de produtividade X. Então, quando o produtor compra essa semente dessa forma, ele paga por essa tecnologia agregada ou divulgada, porque pode ser que a tecnologia está divulgada e não está efetivamente agregada ao produto. Bom, comprando naquela expectativa e com aquela informação, aquele produto tem que ou ser levado ao ser utilizado, ele tem que prometer ou sugerir que alcança aquilo que está sendo lançado, como o que vai dar certo. O que tem acontecido em alguns casos, não só em insumos, por exemplo, de combate a pragas, né, ou inseticidas ou coisas do gênero, como também em muitas sementes que elas não têm resistido ou ao problema climático ou um outro fator de ataque de pragas, por exemplo, e tem feito com que o produtor tenha frustrado a sua expectativa de colheita. Bom, ele comprou e se usou dentro da recomendação, o produto tem que levar ao fim ao que se propôs. Se esse fim está comprometido ou na iminência de ser comprometido, o produtor tem que utilizar-se dos meios juridicamente idôneos para se precaver, para, em tempo oportuno, buscar reparar o seu dano junto à empresa que comercializou o produto dentro daquela expectativa X e que só deu menos X ou nem X deu.
É claro que para o produtor não sofrer prejuízo no seu direito de exercer o direito de ser indenizado, ele precisa tomar algumas cautelas que são importantes, sem as quais ele pode depois pretender um ressarcimento que ele não tem benefício algum ou prosperidade judicial. Que seriam essas? Vamos pensar uma coisa. A lavoura está com a perda praticamente declarada ou decretada. E o produtor começa então a fazer o serviço de colheita na expectativa de que dê bom resultado, na certeza de que não vai dar. Então o que acontece? Ele tem que, antes de fazer essa colheita, fazer uma medida judicial para fazer prova judicial de que aquela colheita, na forma que ele está, aquela produção, não vai dar o resultado que foi lançado como seria o pertinente. Fazer isto antes que eu faça a colheita, porque se ele tirar o produto do seu local de produção e ver depois que não deu a expectativa propagada, ele já não tem mais o campo de prova no sentido jurídico para, em juízo, pretender o ressarcimento junto ao vendedor do insumo. Então, muitos produtores, ao invés de tomar esse cuidado, eles começam a fazer a colheita sem nenhum cuidado e só se cercando, quando muito, às vezes, de alguns tipos de declaração de agrônomo ou de vizinho ou de entidades públicas, mas que por si só não são suficientes para o exercício do direito pleno. Então, é muito importante que o produtor saiba exercer esse direito preventivo de fazer a prova judicial. Aí ele vai precisar da assessoria do seu advogado ou da sua entidade e da medida judicial pertinente. Porque se ele não fizer essa medida, como aconteceu há alguns anos na Bahia, quando os produtores, a maior parte deles, não fez essa prova judicial e perdeu o direito de indenização. E alguns produtores, no caso que eu atendi, nós fizemos a prova e o produtor foi indenizado na plenitude do seu direito de ser ressarcido de todo o prejuízo que ele teve. Eu tenho uma dúvida, doutor Lutero, que eu acho que a parte que defende o produtor de semente provavelmente faz. Em alguns casos, as empresas, elas podem, perante a justiça, elas não podem alegar que o produtor não seguiu todas as recomendações que ela manda usar para produzir tal semente, ou o que seja. Sim, ela vai fazer o exercício do seu direito de defesa. O que o produtor precisa é fazer um exercício do seu direito de forma consistente. Demonstrar documentalmente e faticamente que observou a recomendação técnica, aí vão os laudos agronômicos, de assistência técnica, a própria verificação que a empresa, porventura, tenha feito na sua propriedade. Ele tem que provar que observou a orientação técnica. Sim, é elementar. Mas ele tem que fazer a prova de que, mesmo tendo observado a orientação técnica, não alcançou o resultado. Então, é esse resultado que está sob o risco de não ser alcançado que o produtor precisa fazer a prova judicial. Depois, na constância do processo de indenização, de ressarcimento do dano, é que a empresa vai ter o direito de dizer, olha, ele seguiu a recomendação técnica, ou não seguiu plenamente, e o produtor dizer, não, resseguiu, aqui estão os laudos, as orientações, as prescrições, o trabalho que foi feito de campo, né? Mas uma é o exercício do direito da prova, que precede o exercício do direito de ser ressarcido. Isso é básico, é elementar, é impossível. Eu até diria o seguinte, que o produtor que não fizer essa prova já tem 80% do seu direito comprometido. Tamanha a importância de fazer esse procedimento judicial no tempo certo. Nós voltamos conversando sobre isso aqui. Daqui a pouco tem mais um intervalinho, Lutero, e se você quer conversar com o Lutero, dá uma olhada no site lá do escritório, é pbadv.com.br. Até já. Ok, você assiste o programa Mercado Futuro, me deixa muito feliz porque está assistindo. E hoje nós estamos conversando com o Lutero de Paiva Pereira, que é advogado. O escritório dele o site é pbadv.com.br. Primeiro falamos sobre um grande evento internacional de integração de direito com o agronegócio que vai ter em Cuiabá do dia 23 ao dia 25 de abril, onde todos nós ficaremos... Como é que chama o seu irmão? Renato.
Todos nós seremos hospedados pelo Dr. Renato Pereira também, Renato, tá. no Gran... Como é que chama aqui? Gran Odara. Gran Odara Hotel em Cuiabá. Eu sou folgado, né? E esse evento você pode entrar no site da FAMATO, que é a Federação de Agricultura do Mato Grosso. Uhum. Tudo lá para você se inscrever, marcar, reservar sua suíte no Gran Odara. Depois, no bloco seguinte, o Dr. Lutero estava explicando um direito que você tem de se ressarcir. Eu chamei aqui de perdas tecnológicas. Isso é muito importante. Lutero, você quer acrescentar alguma coisa? Eu acho que você abordou bem. Tem que ter a prova. É a primeira coisa. Tem que ter a prova. Não pode se deixar levar, até por essa ideia que às vezes a parte contrária diz, olha, vamos começar a fazer uma negociação entre nós para medir os prejuízos, nós compomos esse dano, e o produtor se deixar levar por essa conversa e deixar de fazer a prova judicial. Isso é muito comum acontecer, já aconteceu, a história já testemunha disso, que os produtores que se deixaram levar por essa proposta de começar a conversar para depois decidir lá na frente, ele perdeu o direito e fez uma má negociação, porque quando a empresa viu que ele já perdeu o tempo oportuno de fazer a prova, a negociação ficou mais difícil. Claro, então eu não sou advogado, mas o que eu faria se fosse produtor? Olho esperto na lavoura, depois que você planta. Se está protegida contra a erva daninha, começa a aparecer a erva daninha, já vai lá, chama o agrônomo para ver. E se der errado, para pancada, né, doutor? E a medida judicial não é complicada, não é onerosa e é extremamente segura. Agora, hoje o doutor Lutero está a fim de falar de assuntos polêmicos, só polêmicos. Tirando o Gran Odara. Outro assunto é quando você vai pegar um financiamento, certo? Você tem que dar uma garantia. Em geral, a garantia é a terra, né, que o cara tem. O senhor está dizendo aí que o nome é difícil, mas o Lutero explica direito. Alienação fiduciária de imóvel rural. Se você não conseguir pagar, você perde a fazenda, é isso? Perde mais rápido que você demorou para ganhar, com certeza. Então, o que é o problema? Muitas empresas e instituições financeiras, principalmente, começaram a utilizar ultimamente, estou dizendo 2, 3 anos. É recente. Da garantia chamada de alienação fiduciária de imóvel. Alienação, isso. Alienação fiduciária de imóvel. Então, essa garantia, eu até digo que ela é tão violenta que eu acho que ela veio do Hades para a Terra. Então, o que acontece? Quando o produtor fez um financiamento, tomou um recurso junto ao banco, e o banco exigiu que ele desse o imóvel dele em garantia de alienação fiduciária para o contrato, isso quer dizer o seguinte, que se o produtor não pagar a dívida no tempo certo, o credor não precisa nem ir ao fórum para, vamos dizer, tomar uma palavra com cuidado, para tomar a propriedade para si. Ele só notifica o produtor de que ele não pagou a dívida e dentro de 15 dias a propriedade lá no registro imobiliário já passa a ser do credor. Isto não precisou nem de processo judicial, não vai ter mais aquela demanda judicial de 2, 3, 4, 5 anos discutindo. A demanda vai ter, mas o produtor já não é mais dono da terra. E eu estou dizendo isso pelo seguinte, grande parte dos contratos que tem essa alienação fiduciária contratada, grande parte deles a contratação é ilegal. A despeito de ser ilegal, se o produtor não tomar cuidado de fazer uma medida preventiva antes que o banco notifique, ele vai perder a propriedade. Vai perder em 15 dias, se tanto. Agora, quem faz uma lei dessa? 15 dias? Nada se resolve em 15 dias? Na verdade, essa lei ela foi feita para beneficiar o sistema imobiliário, financiamento imobiliário. Rural ou urbano? Não, urbano. Urbano. Financiamento imobiliário, aí de Caixa Econômica e outros agentes. Para fazer isso, para poder fomentar o financiamento imobiliário, porque aí os grandes investidores quiseram aportar recursos no sistema imobiliário, dizendo o seguinte, olha, vamos colocar nosso recurso para aplicar ali, porque ele vai retornar com rapidez, caso haja um inadimplemento. Mas aí os bancos começaram a buscar nessa legislação
essa garantia para colocar aí. Então, em cédula de crédito bancário, o produtor fez um financiamento lá e assinou uma cédula de crédito bancário chamada CCB, o banco colocou alienação fiduciária. O produtor fez crédito rural, o banco colocou alienação fiduciária. O produtor renegociou o crédito rural e fez uma escritura pública de comissão de dívida. O banco colocou alienação fiduciária do imóvel. Isto se popularizou de tal forma que é difícil hoje quase encontrar um financiamento ou uma tomada de recursos junto até a empresas privadas que essa alienação não esteja presente ali. Certamente o Banco do Brasil não faz isso. Faz? Faz? Sim. Porque, na verdade, até o próprio Conselho Monetário Nacional, fazendo interpretação incorreta da legislação, autorizou a alienação fiduciária em crédito rural. Então, o Conselho Monetário começou a fazer uma exegese totalmente errada da lei. Então, o que acontece? Os produtores, agora, por exemplo, eu estou sabendo que em alguns estados já está havendo uma perda significativa da produção. Seja problema tecnológico, intempéries, coisas do gênero. E os bancos já estão notificando os produtores, dizendo o seguinte, olha, você deve me pagar, no caso que venceu a parcela, em 15 dias. Se você não pagar em 15 dias, você vai perder a propriedade. Então, os produtores precisam ficar atentos a esse documento que chama notificação extrajudicial de consolidação da propriedade, que chama. Porque se o produtor não pagar depois notificado, o banco vai ao registro imóvel e diz, olha, ele não me pagou, transfere a propriedade para o meu nome. Já está transferido. Imediatamente. Então, é um problema sério que, se não houver uma tomada de atitude dos produtores e até do judiciário, vai ser um caos na atividade agrícola, porque as propriedades vão ser vendidas rapidamente por preços irrisórios até, né? Embora tenha limites legais para serem observados, mas os produtores vão ficar sem a propriedade. Então, antes que ele seja notificado, e já que ele está supondo que não vai cumprir a prestação ou o contrato, ele deve procurar a sua assessoria jurídica e dizer, olha, entra com uma medida judicial para me proteger desse problema. Porque ele pode esticar o prazo, pagar depois. Exatamente, porque o crédito rural tem proteções ao produtor, mas se ele não fizer o exercício desse direito antes da notificação, quando a notificação vier, ele vai já estar correndo sozinho em segundo lugar, chegando em segundo lugar. Então, seja cauteloso, seja vigilante, não fica dormindo em berço esplêndido, não, que nem o Brasil deu certo dormindo dessa forma. O negócio é acordar e sair a campo. Vocês entenderam? Quanto tempo eu tenho ainda, Gil Luiz? 1 minuto não é tempo, então nosso tempo acabou. Quer dizer, o start, o início, é quando chegar uma notificação. Ele tem que agir antes de chegar essa notificação. Se ele vê que não vai pagar, ele já começa a se preocupar. Faz uma medida lá, uma medida judicial para decretar a nulidade, por exemplo, daquela garantia no contrato, para ele não poder ser surpreendido por uma notificação desta. Bom, e qualquer coisa vocês procurem os seus advogados. O site do Dr. Lutero é www.pbadv.com.br. Ele pode, pelo site, inclusive, dar orientação se vocês quiserem. Dr. Lutero, acabou, muito obrigado. Até a próxima, sempre com bons assuntos. Daqui 2 meses nós estaremos no Gran Odara. Com certeza. Nem 2 meses, né? Nem abril. 2 meses, abril. Seminário Internacional da Integração do Agronegócio com o Sistema Judicial. Entre no site da FAMATO e lá tem o programa, tem tudo, né? Uhum. E se for interessante, vai lá. Vamos almoçar no AVEC. Que é administrado pela minha sobrinha, a Ana Lúcia, o irmão que é o doutor. Ela que administra o AVEC? Com muito capricho e com alto conhecimento. Vocês não sabem. Obrigado. Um abraço. Gente, todo dia, de segunda a sexta, programa Mercado Futuro no ar. Até o próximo. Tchau.